Além de ser um ato de comunicação que espelha a época e a sociedade em que foi produzido, o texto pode ser analisado como uma produção que tem uma finalidade, uma intenção. E é claro, essa intenção é a comunicação. Essa intenção pode ser percebida pela hierarquização. Sabe o que é isso, né? Hierarquização. Hierarquia, né? São os degraus do quem pode mais chora menos, né? Os degraus do poder, né? Pela hierarquização que o emissor da mensagem faz dos elementos que compõem o ato de comunicação, ligando isso sempre à ideia da intenção. Para cada elemento privilegiado, o linguista russo Roman Jakobson, que nasceu em 1896 e morreu em 1982, elaborou uma função da linguagem. Ele estabeleceu uma espécie de classificação, as funções da linguagem. E ele definiu isso com 6 funções, que a gente vai ver a seguir. Vamos começar pela função emotiva da linguagem. Ela privilegia o emissor da mensagem que expressa seus sentimentos, suas inquietações, suas emoções e expressa isso num texto escrito em primeira pessoa. Essa função aparece com muita frequência em cartas pessoais, em textos poéticos, em canções de amor, né? Um exemplo que a gente vai ver aqui vem da correspondência entre o pintor Van Gogh e seu irmão, né? Hoje o Van Gogh é cultuado em todo o mundo, conhecido e tal, mas enquanto vivo, pois é, ele vendeu um quadro. A vida para ele era um grande fracasso, né? O trabalho dele não ia para frente nesse sentido, né? E aí, na correspondência que ele manteve durante anos com o irmão, Theo, ele vai relatar as alegrias, as dúvidas e, principalmente, o desespero. Meu caro Theo, há algo que me atormenta e que eu quero contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Bom, o resto da carta está no livro, você vai lá, pega o livro e vê como essa carta exemplifica essa função, a função emotiva da linguagem. Já deu para perceber pelo começo que eu li aqui que aquilo fica bem evidente, mas depois você vai ler tudo e vai perceber que a relação é de fato essa. Vamos agora para a função conativa da linguagem. Ela tem outro nome, também pode ser chamada de função apelativa e ela privilegia o receptor da mensagem, aquele ao qual a mensagem é dirigida. Nesses textos, nos textos em que se recorre a essa função, o emissor tenta seduzir, tenta persuadir, tenta convencer o receptor a adotar um determinado comportamento, né? E aí é comum o uso do vocativo. O vocativo é aquele ao qual se dirige a mensagem, é comum o uso de verbos no imperativo. Aí você já deve estar pensando, anúncios de publicidade, sermões, discursos políticos. Sim, são ótimos exemplos de textos que tentam influenciar o receptor, a função conativa, a função apelativa, né? Para quem precisa convencer as pessoas, essa função é fundamental, preciso ficar de olho nela. Vamos agora para a função poética da linguagem. E a função poética privilegia a própria mensagem, a construção da mensagem. Ela evidencia a preocupação do emissor, a preocupação com a seleção, a combinação das palavras. A finalidade sempre é produzir prazer estético. O poema, a linguagem poética, no caso, tem que ser, claro, além de portadora de um significado, ela tem que ser bonita.
prazerosa, existe ênfase para o ritmo do texto, para a sonoridade do texto, né? Tudo isso é uma característica comum dos poemas, de alguns textos publicitários, por que não, e até de textos em prosa, como as crônicas. Você quer um belíssimo exemplo de texto em que se explora muitíssimo bem a função poética da linguagem? Vou citar aqui uma canção popular, uma melodia de Tom Jobim, de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, com letra de Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Veja que Chico escolhe as palavras, a sonoridade vai indo, né? Ele ora pega um fonema e repete, né? Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Depois ele vai lá para o fim, por exemplo, com aqueles encontros consonantais de B com R, de T com R, e por aí vai, e aquilo fica martelando, parece que a dor aumenta, né? Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração, a dor parece que vai longe. Isso é um belíssimo exemplo de como se trabalha a função poética da linguagem, mas vem de um mestre da palavra. O senhor Chico Buarque escreveu essa canção, essa letra, a melodia do Tom, essa letra aos 24 anos de idade. Que tal? Vamos falar agora da função metalinguística da linguagem. A metalinguagem, que privilegia o próprio código em que a mensagem foi produzida. O tema da mensagem é o próprio código, que é utilizado para explicar o próprio código. É como se eu pegasse uma poesia, escrevesse uma poesia para explicar a poesia, para falar da poesia, para tentar definir o que é a poesia, ou falar da poesia. Ou se eu fizesse um filme sobre fazer filme. Né? Um filme sobre fazer filme. Ou então, se eu fizesse um desenho que mostrasse o ato de desenhar. Né? É por aí. É isso que é a função metalinguística da linguagem. Vamos ver um belo exemplo, um poema de Cassiano Ricardo, poeta paulista de São José dos Campos, Cassiano Ricardo, que escreveu muita coisa bonita. Por exemplo, o que a gente vai ver agora, que é poesia. Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Poética. Cassiano Ricardo nasceu em 1895, morreu em 1974. Outra das funções da linguagem é a fática, a função fática da linguagem, que privilegia o canal em que a mensagem é veiculada. A finalidade é testar o funcionamento desse canal ou mostrar ao interlocutor que o canal está conectado. Quando a gente atende o telefone e diz alô, né? Isso já é uma marca, é uma espécie de, ao mesmo tempo, de saudação e uma marca que prova que o canal de comunicação foi estabelecido, né? É um caso bem clássico. O professor na sala de aula que fica dizendo aquelas coisas, gente, vamos prestar atenção e tal, né? Ele está tentando estabelecer o canal de comunicação, o contato com a classe. Essa é a função fática da linguagem. E chegamos à última das 6 funções da linguagem, a função referencial, que privilegia a informação. Ela busca transmitir ao receptor da mensagem informações objetivas, numa linguagem direta, objetiva, sem subjetividade, né? E aí você já está lembrado, né? Essa função vai predominar onde? É claro, nos textos científicos, nos textos didáticos, em boa parte dos textos jornalísticos, né? Quando se privilegia essencialmente a informação, aquilo que se quer
informar. Eu me lembro de um texto, de um livro de biologia, em que havia lá pelas tantas um advérbio, lamentavelmente, e aquilo me pareceu um tanto engraçado, um tanto deslocado, um texto científico falando, né, de coisas da vida, biologia, né, e lá pelas tantas o autor punha lá, lamentavelmente, aquilo parecia um peixe fora d'água. Nesse tipo de situação, o que prevalece mesmo é essa função, a função referencial, o privilégio da informação, sem essa subjetividade. E é importante lembrar que a gente não vai encontrar essas coisas todas separadinhas, neste texto só esta função, naquele texto só aquela função. Isso não existe, né? A linguagem não funciona assim. Eu posso ter num poema, por exemplo, a função poética, né? Porque eu vou ter ali a preocupação com a expressão, com a maneira como se estabelece a mensagem, as palavras escolhidas, como se enfatiza o sentimento, a sonoridade, o ritmo e tudo mais. Mas eu posso ter nesse mesmo poema um exemplo de, sei lá, uma passagem qualquer em que haja o uso do emprego da função emotiva da linguagem, né? Às vezes, como eu disse, há mais de uma função num texto só, mas muitas vezes existe uma função predominante no texto todo, né? E aí a gente vai dizer qual é essa função a partir da intenção do emissor da mensagem.